convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai-o, o que ele disse. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Você já teve a oportunidade de olhar o seu rosto depois que você saiu da sua oração? Você já teve coragem de olhar no espelho depois que você terminou a sua oração? Você viu se quando você terminou de rezar o seu rosto estava brilhando? Alguns ficam pensando: eu nem rezo, como é que eu vou ver meu rosto brilhando? Pois é, a resposta é exatamente essa. Se você não vê o seu rosto brilhando, é porque você não está rezando. Pronto, está feita a homilia já, né? Pode ir embora para casa depois com essa perguntinha. Mas olhemos o exemplo de Jesus. O texto que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Montanha na Bíblia é sempre lugar de experiência de Deus. Todos os homens da Bíblia, quando fizeram uma experiência profunda de Deus, ou eles estavam subindo na montanha, ou eles estavam na montanha. Moisés, Elias e tantos outros. E o próprio Jesus. Então é lugar de experiência de Deus. E a montanha, sendo montanha lugar da experiência de Deus, é também lugar de experiência de Deus a oração. Que na oração que a gente se transfigura, ou que o Senhor transfigura diante de nós, que o Senhor revela a sua glória. Talvez as pessoas achem: eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou ficar gastando tempo com a minha oração, nada. Mas de tantas coisas que a gente tem para fazer, quantas coisas inúteis a gente faz? A gente perde quanto tempo fazendo coisas que não nos edificam, que não nos constrói?
como fazendo uso das redes sociais, sem objetivo nenhum, procurando coisas que muitas vezes vão nos distrair, que vão nos tirar da presença de Deus. A gente precisa colocar no nosso dia a oração, a necessidade de estar na presença de Deus, porque sem a oração a gente não consegue produzir muita coisa. E aí nós observamos 2 exemplos. O primeiro, o exemplo de Abraão. Abraão saiu da sua terra, deixou para trás tudo e foi seguindo a promessa de Deus para uma terra desconhecida, que ele não sabia onde era e nem sabia se existia. Deus disse, vai, ele foi. E aí, o que vem diante de nós é justamente isso. O que nós precisamos deixar para trás hoje? De que nós precisamos sair? De onde nós precisamos sair? Abraão saiu da sua terra e foi para a terra onde Deus pediu que ele fosse. Nós precisamos identificar de onde nós precisamos sair. E fazermos este movimento de saída para irmos ao encontro de Deus. Deus nos garante a sua presença. Deus nos garante a sua companhia. Ele nos garante que estará conosco. É preciso que a gente faça esse movimento de saída. Ele estará conosco, ele realizará suas promessas. Ele firmou uma aliança com Abraão. E o sinal da aliança eu achei extraordinário vendo de novo o texto. Versículo 17, o capítulo 15 do livro do Gênesis. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram entre os animais divididos. Braseiro fumegante e uma tocha de fogo, a presença de Deus mesmo. Deus garantiu no sinal da aliança que fez com Abraão a sua presença. E depois desta aliança, nós viveremos a profundidade desta aliança na Santa Missa. Quando o padre consagrar o vinho, o padre vai dizer: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Não é mais o sangue dos animais agora que é firmado a aliança, é no próprio sangue de Jesus derramado na cruz. Derramado na cruz. Segunda leitura, a carta de Paulo aos Filipenses, 2 versículos. 3 versículos, para a gente só repetir e meditar. Já vos disse muitas vezes, agora repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Tem um pensamento medonho que está entrando na cabeça das pessoas, está entrando dentro da Igreja Católica, que eu particularmente acho medonho, com todo respeito, mas acho medonho. As igrejas modernas que estão sendo construídas agora, não tem mais o crucificado. Um monte de igreja sendo construída, e não tem mais o crucificado. Alguns colocam o Cristo ressuscitado, outros não colocam nada. E a gente olha e fica procurando. O olhar da gente fica procurando. Mas por detrás disso não colocar na igreja está um pensamento que vai entrando no coração de muita gente. A cruz lembra sofrimento, a cruz lembra dor, a cruz lembra derramamento de sangue. Mas além disso, é uma negação da cruz.
É uma negação da cruz. É como se o que Jesus fez na cruz não tivesse tido importância nenhuma. Como se o que Jesus fez entregando-se na cruz do Calvário não tivesse nenhum significado. Que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Mas não só isso. Tem gente que quando passa por sofrimento, vive reclamando. Mas por que comigo? Eu sou tão bom, vou na missa, vou na missa todo domingo. Eu rezo o terço, eu rezo o rosário. E ora, as bolas, e se é porque reza o terço, reza o rosário, não pode sofrer? Ave Maria. De que vai, você é diferente dos outros, por acaso? Não pode sofrer nada? Ah, mas por que comigo? E por que não com você? Às vezes as pessoas reclamam dos pequenos sofrimentos, como se o que Jesus passou na cruz também não tivesse tido importância nenhuma. E reclama, e resmunga, e fica bravo, e questiona, etc. Não é possível passar por esta vida sem sofrimento. E se alguém sabe como fazer isso, me ensina que eu quero aprender. Mas não é possível. Sempre vai ter. E sofrimento, muitas vezes, de onde a gente nem imagina. Pequenos sofrimentos, pequenas cruzes. Enfermidade, morte. Situações que a gente não consegue resolver. Que a gente também não consegue explicar. Mas que estão presentes na nossa vida. E que se nós não fixarmos o nosso olhar em Jesus e nos unirmos a Ele verdadeiramente, a gente se torna também inimigo da cruz de Cristo. Pelas nossas lamentações, pelas nossas murmurações, pelas nossas contestações. Essa mania que a gente tem de racionalizar tudo. De repente a gente está se comportando como inimigo da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O que significa essa perdição que Paulo está dizendo à carta aos Filipenses? Vou trocar a palavra para vocês entenderem. O fim deles é o inferno. Inferno. Repito, inferno. O inferno existe, viu? Sabia disso? Não sabia não? Fica sabendo. O inferno existe. E está preparado para todos aqueles que dizem não a Jesus. Está preparado para todos aqueles que não querem abandonar o pecado. Paulo continua. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Você conhece alguém que só pensa em comida? Come, 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 come. Conhece alguém? Não? Não, imagina, você não tem ninguém. Nem você, ele não vai chegar nem perto. Às vezes come só com o olho, né? E às vezes de comer com o olho a gente leva cada pialo. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo no retiro. Uma confissão aqui no retiro que aconteceu comigo semana passada. Num dos dias, acho que foi na terça-feira, tinha um doce de laranja. Mas estava bonito aquele doce de laranja. Com aquela calda. Aquele doce brilhava. Eu falei, esse doce deve estar uma delícia. E só de olhar, falei, com vontade de comer aquele doce. Aí coloquei no pote, assim, enchi o pote de doce. Coloquei com gosto. Falei assim, eu vou comer esse doce, mas vou comer saboreando, com gosto. Eu tenho dificuldade com doce. Mas aquele doce estava tão doce, tão doce, tão doce, tão doce, tão doce, que chegava a grudar na boca. Aí eu fiquei pensando, falei assim, está vendo? Come com os olhos, agora aprenda. Deu uma vontade de deixar aquele doce na mesa e não comer. Porque eu senti que estava muito doce.
Aí eu lembrei da minha mãe, que me ensinou, tudo que se colocar no prato tem que comer. Eu comi. Teve uma hora que saiu água dos olhos. Mas comi. Eu tinha para aprender também, não comer as coisas sem... Quem manda comer as coisas com os olhos, né? Podia pôr um pedacinho, experimentar, depois ver se tiver bom comer, mas, né? Mas não. Então, às vezes a gente tem que passar por esses apuros para a gente aprender, de fato, quem é que está conduzindo, que espírito que está conduzindo a nossa vida. E Paulo diz, o Deus deles é o estômago, a glória deles está naquilo que é vergonhoso. E sobre aquilo que está vergonhoso, é simplesmente uma perguntinha. Não vou aprofundar nisso, não, porque isso dá pano para uma roupa, não é nem para uma manga. Mas o que você faz quando ninguém está te olhando? Como você se comporta? O que você vê? O que você faz quando ninguém está te vendo? Sabe como vocês fazem para identificar isso? A sua mãe se alegraria ou se envergonharia com certas coisas que você faz quando ninguém está vendo? Se a sua resposta for que a sua mãe se envergonharia com aquilo que você está fazendo, olha, você está numa situação difícil. Se fosse você nessa situação e reconhecendo isso, eu corria procurar um padre para me confessar. Porque se a sua mãe se envergonha daquilo que você faz quando ninguém está fazendo, porque coisa boa você não está fazendo. Pronto, não precisa entrar em detalhes, você já identifica, né? E só pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é o estômago, a glória deles está naquilo que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Se nós estamos assim também, nós estamos numa situação bem difícil. Que a nossa vida não consiste nessa realidade desse mundo, não, gente. Este mundo é passageiro e nós não somos daqui. Somos da onde? Paulo vai dizer, nós, porém, somos cidadãos do céu. O que nós somos? A nossa morada definitiva é o céu. Aqui é só uma passagem. Aqui é só uma passagem. E tem gente achando que vai se converter depois da morte. Ah, depois que eu morrer, eu mudo de vida. Muda nada. Depois da morte não tem mais chance não, viu? Se eu morrer em pecado mortal, não tivesse confessado, você vai para onde? Para onde você vai se você morrer em pecado mortal? Vai para lá mesmo. E se você for para lá, de lá você vai sair? Vai ficar lá. Você quer isso para você? Quanto tempo faz que você não se confessa? Você não quer ir para lá, mas não procura conversão. Legal, parabéns. Está mostrando que você não quer ir para o inferno. Você não quer se confessar. Criatura, se você morrer em pecado mortal sem se confessar, você vai para o inferno. De lá você não sai. Então só existe uma forma. Paulo diz que o Senhor vai ressuscitar, vai transfigurar o nosso corpo igual ao seu corpo glorioso. Mas é preciso que para isso a gente faça o que Jesus nos ensinou
Que se não fizer o que Jesus nos ensinou, se não viver segundo aquilo que Jesus nos pede, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, no final todo mundo vai ser perdoado. Vai? É assim que a igreja ensinou? É assim que está no catecismo? É isso que você aprendeu na catequese? Não. Você está distorcendo as coisas, não é isso não que está no catecismo da igreja, não. A igreja não ensina isso, não. A igreja católica não ensina isso. Né? Então, é preciso a gente analisar com profundidade a nossa conduta, como é que nós estamos vivendo. Nós estamos no segundo domingo da quaresma. A quaresma tem 6 semanas. E se a gente não observar, a gente vai passar todo o tempo quaresmal e nada terá mudado dentro de nós. Continuaremos do mesmo jeito, como somos há 42 anos. Faz 42 anos que eu vivo a quaresma. Graças a Deus, muita coisa mudou. Mas, infelizmente, muita coisa ainda não mudou. E eu peço a Jesus, nosso Senhor, que não me deixe morrer sem Eucaristia e sem confissão. Que Ele me dê tempo suficiente para converter-me e mudar de vida. Buscar os caminhos do Senhor assim como Ele nos propõe, para que um dia eu possa estar com Ele, definitivamente na glória. A transfiguração que Ele revela para os seus discípulos é o que nos espera na eternidade. Mas nós precisamos viver segundo o que Jesus nos ensinou, porque senão a nossa eternidade será longe de Deus. E se for longe de Deus, será a nossa perdição, a nossa perdição. Não terá valido a pena, não terá valido nada do que fizemos. Converte-te, muda de vida, muda o rumo da sua vida, direciona para Jesus. Direciona para Jesus. Aumente a sua oração, reze. Se você não tem hábito de rezar nada, reze. Coloque no roteiro do seu dia alguns minutos em oração. Alguns minutos. Não precisa ser o dia inteiro, não. Uns 10 minutos. É pouco 10 minutos, mas 10 minutos é melhor do que nada. Já que para quem não reza nada, 10 minutos é bom. É bastante coisa. E você que já tem o hábito de rezar, aumente um pouquinho mais. Aumente um pouquinho mais. Acrescente uns 10 minutos a mais, uns 20 minutos a mais. Passa diante de uma igreja, faça uma visita ao Santíssimo Sacramento. Faz um momento de adoração. Jesus está esperando você. Você tem o hábito de rezar o rosário, e reza o rosário distraído, pensando, reza mal rezado, como correndo. Em vez de rezar o rosário, reza 1/3, mas reza de verdade. Reza meditando, contemplando os mistérios, vivendo palavra por palavra. Se conseguir rezar o rosário também desse jeito, melhor ainda. Mas coloque no roteiro do seu dia alguma oração para você fazer, para você rezar. Quando duas pessoas que se amam estão namorando, elas conseguem ficar sem se ver? Sim ou não? Vocês não lembram mais, né? Porque faz tempo que não namora mais. Esqueceram já. Quando duas pessoas que se amam ficam sem se ver? Não fica. E a oração para nós é uma atitude de amor de Deus que nos ama e de resposta nossa para com Deus. Se Deus nos ama na oração, por que a gente não gosta de estar diante de Deus em oração? Porque a gente não tem tempo, a gente não arruma tempo. Está sempre com o tempo cheio, fazendo outras coisas. Mas Deus é
Deus é aquele que nos ama. E na oração a gente faz a experiência de Deus que nos ama. Você alguma vez já prometeu a Jesus que ia rezar em certa hora do dia ou certa hora da noite? Sim ou não? Já prometeu? E foi na oração, naquele dia que você prometeu ou não foi? Foi todo dia depois ou só aquele dia? Se você prometeu e não foi, Jesus foi e ficou lá esperando você. Você não rezou, ele ficou lá esperando você. Por quê? Porque você prometeu que ia rezar. Você disse que ia rezar. Tal hora, tal dia. Vou acordar de madrugada para rezar. Dormiu mais que a cama, esqueceu da hora. Não rezou. O Senhor está lá esperando. Então, é preciso a gente dedicar. É preciso. Com qualidade. E pensar em Deus durante a nossa oração. Para que a gente possa receber a força deste amor de Deus que nos move e também receber força para a gente passar pelos momentos de dificuldades, das cruzes, dos pequenos sofrimentos, porque só assim nós conseguiremos, vou usar essa expressão, transfigurar para além daquilo que nós vivemos. Se não for assim, a gente não dá conta. Deus nos ajude e não nos deixe desanimar mediante as dificuldades e que sejamos perseverantes em nossas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos seguir com o nosso rito. Podem ficar sentados um pouquinho.